Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa aula de lógica, né? Técnicas de programação de algoritmo. Continuando a disciplina, conteúdo, nós vamos ver fluxograma, tá? O que é um fluxograma? Fluxograma é uma representação gráfica de algoritmos, onde formas geométricas diferentes implicam ações, instruções e comandos distintos. Tal propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos algoritmos e justifica sua popularidade. Esta forma é aproximadamente intermediária à descrição narrativa e ao pseudocódigo. Vou dar uma pausa aqui. Descrição narrativa é receita, tá? É aquele passo a passo que nós fizemos. O pseudocódigo já é uma programação, quase numa linguagem de programação. Tá? Bem próximo a uma linguagem de programação. Então, entre você narrar alguma coisa, uma sequência lógica, né? Nós fizemos lá passo 1, passo 2, e programar, existe fluxograma, tá? Continuando, pois é menos imprecisa que a primeira e, no entanto, não se preocupa com detalhes da implementação do programa, como o tipo de variáveis usadas. Nota-se que os fluxogramas convencionais preocupam-se com detalhes de nível físico da implementação do algoritmo. Por exemplo, figuras geométricas diferentes são adotadas para representar operações de saída de dados realizadas em dispositivos distintos, como monitor ou impressora, tá? No nosso curso a gente vai usar um só, um padrão, tá? Como a fita magnética ou monitor de vídeo. Como essa apostila não está interessada em detalhes físicos da implementação, mas tão somente com o nível lógico das instruções do algoritmo, será adotada a notação simplificada da figura 2.1. Vamos lá. Então, essas são as figuras que eu quero que vocês decorem, tá? E aprendam para que serve cada uma. Então, eu tenho aqui, ó, uma elipse, tá? É início do fluxograma. Sempre que eu for começar um fluxograma, eu começo com esse símbolo. Depois eu tenho um retângulo cortado numa das laterais esquerda, na superior esquerda. É a operação de entrada de dados. Eu vou falar mais sobre isso minuciosamente daqui a pouco. Aí eu tenho aqui a operação de saída de dados, onde eu vou estar um retângulo com uma volta embaixo aqui. Atribuição de dados é um retângulo normal, quadrado, né, normal. E estrutura de decisão é um losango, tá? Então isso eu quero que vocês decorem, agora nós vamos aprender aqui a cada um. Bom, todo algoritmo ele tem ficou ruim isso aqui, né? Vou fazer uma bolinha assim. Entrada é subdividido em 3 partes. Não sou bom de desenho, nem vocês estão vendo. Entrada de dados, processamento de dados, saída de dados processados. Essas são etapas do algoritmo. Essas são as etapas de um algoritmo. Entrada de dados, processamento de dados,
saída de dados. Todo algoritmo possui um início. De acordo com dúvidas de português, dicionário online de português. Início, com a segunda sílaba acentuada graficamente. O Google lá começou a responder a minha voz lá. Não sei se dá para ouvir. Bom, aí eu tenho o início do programa, do algoritmo, tenho a entrada de dados do algoritmo, eu tenho o processamento do algoritmo e tenho a saída e eu termino. Eu termino com o fim do algoritmo. Então, início, entrada de dados, processamento, fim. Essas são as etapas. Como que eu posso representar um algoritmo assim? Não, né? Eu tenho que representá-lo com estes símbolos. Então, eu só estou mostrando onde cada símbolo vai se encaixar. O início vai se encaixar aqui, operação de entrada de dados vai se encaixar nessa etapa, operação de saída de dados vai se encaixar nessa etapa aqui, saída de dados. Operação de atribuição ou processamento, tá? Aqui a gente poderia pôr assim, ó. Peraí. Aqui a gente poderia pôr aqui, atribuição ou processamento, tá? A gente vai pôr isso aqui como processamento. Vamos deixar essa atribuição aqui, essa palavra. Então, é a operação de processamento, é o retângulo. Então, ela vai se encaixar aqui, tá? Então, como que eu faria, tá, para desenhar um fluxograma de um algoritmo? Vamos supor que eu tenha um algoritmo assim, ó. Vamos pôr um texto aqui. Faça um algoritmo para... de forma narrativa, a gente faz aquele lá, trocar pneu de carro, tudo para exercitar a lógica, mas nós temos que fazer algoritmos computacionais que estejam no computador. Então eu tenho aqui, ó, faça um algoritmo para calcular a média de 2 números. Tá? Então eu tenho aqui, ó, faça um algoritmo para calcular as médias de 2 números. Se eu fosse fazer do jeito narrativo, como é que seria? Passo 1, entre com o valor do primeiro número. Passo 2, entre com o valor do segundo número. Passo 3, entre com o valor do terceiro número. Terminou a fase de terceiro número, não, só 2 números, né? Passo 3 é outra coisa, vamos fazer... Eu estou me empolgando. Então, até o passo 2, né, na forma narrativa, isso aqui é na forma narrativa, tá? Depois eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Eu estou fazendo essa etapa, entrada de dados. Entre com valor, entre com valor. Agora eu vou fazer o processamento. Qual que é o processamento? Some o
primeiro valor com o segundo valor e divida por 2. Não, só pode ter... Ó, eu estou fazendo um erro sequente que eu vi em vocês, ó. Palavrinha e, não existe na forma narrativa, e. Não posso fazer duas coisas no mesmo passo. Passo 4, ainda é o processamento, ó. Divida a soma, divida o resultado da soma por 2. Ok? Então, já, o passo 3 e 4 é o processamento. Agora o passo 5 vai ficar a saída. Mostre, escreva a média na tela do computador. Isso que eu acabei de fazer é a descrição narrativa. É como eu faria, tá? Se eu fosse descrever de forma narrativa, como calcula uma média, tá? Entre com o valor do primeiro número, entre com o valor do segundo número, some o primeiro número com o segundo número, divida o resultado da soma por 2 e escreva a média na tela do computador. Ok, né? Deu para entender. Mas não é assim que descreve, da forma computacional. Eu tenho que usar o fluxograma. Então vamos lá para o fluxograma. Qual que é o símbolozinho de início? É elipse. Eu vou usar um programa para ficar mais fácil para ensinar. Tá? Esse programa chama Dia, né? E eu vou deixar o link dele lá no canal para quem quiser baixar, mas podem fazer no caderno, tá? É até melhor fazer no caderno, pra vocês terem aí uma forma mais simples de estudar. Então eu vou pôr o símbolo do início e vou escrever lá. Sempre dentro do início, escreve início, né? É lógico, né? Aula de lógica. Dentro de início você não vai escrever fim. Então eu escrevo início. Vou puxar uma setinha aqui indicando a direção do fluxo. Tá? Agora, o que eu venho? Próxima etapa, depois do início. Sempre guarda isso aqui, pessoal. Tira até uma foto, desenha isso no caderno. Guarda essas etapas, tá? Depois do início, o que é? Entrada de dados. Entrada de dados é esse símbolo aqui. Então eu vou usar ele, né? Eu vou usar ele. Então eu vou pegar ele, ó. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Coloca aqui. Ah, beleza. E agora, o que eu ponho dentro dele? Os dados que eu quero entrar. Que dados que eu quero entrar? Por isso que é bom fazer a narrativa antes, tá? Porque você sabe, ó, entre com o valor do primeiro número. Então, o que você vai escrever aqui? Primeiro número, tá? Ou, se a gente dá uma pausinha, né, depois, vamos escrever primeiro número por enquanto. Depois eu vou ensinar o conceito de variáveis, tá? Que é um lugar onde você vai guardar os dados, tá? É um texto que você vai guardar os dados, mas não vamos preocupar com o algoritmo. Primeiro número. Puta, ficou ruim esse primeiro número aqui, hein? Peraí. Ixi, tô apanhando esse negócio, peraí. Ficou ruim escrito primeiro. Eu vou escrever em formato de texto aqui, que é melhor.
pôr assim. Pronto, ficou melhor. Então aqui eu vou ter o meu primeiro número. O que mais? Eu vou ter que ter mais seguindo o fluxo. Não é, ó, um passo por vez. Eu não posso pôr primeiro número. Eu não poderia fazer isso, ó. Quer ver? Eu vou apagar aqui. Eu não poderia fazer isso, ó. Primeiro número. Segundo número. Dentro do mesmo, né, mesmo balãozinho, mesmo símbolo. Não posso, está errado, tá? Eu tenho que respeitar o método de se fazer o algoritmo. Ficou um S aqui, não consigo tirar esse S. Eu tenho que fazer o outro fluxo. Então, vou continuar o fluxo aqui. Eu vou fazer o passo 2. Mais um símbolo desse. Segundo número. Aí ficou bonitinho, né? Ele ficou no meio, o outro não quis. Eu vou apagar esse outro. Vou apagar isso aqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou vir aqui. E vou editar isso aqui. Pronto. Então, o programador que vê isso aqui, ó, entre com o primeiro número, que é o símbolo de entrada, entre com o segundo número, que é o símbolo de entrada. E agora, próxima etapa. Acabou as minhas entradas de dados, ó, não vai ter que entrar com mais nenhum dado. Então, vou para o processamento. Então, eu ponho uma flechinha. Vamos pôr isso aqui mais para cima. Põe uma flechinha aqui. E eu vou para o meu processamento, que é um quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo, né? Então, ó, divida o resultado da soma por 2. Some o primeiro número, passo 3 agora, desculpa. Some o primeiro número com o segundo número. Então, vou lá. Vou somar. Eu vou guardar, eu vou fazer assim, ó. Resultado é igual, eu vou montar uma fórmula, tá? Primeiro número mais segundo número. Você tem que montar uma fórmula, porque isso aqui é para ver no computador, isso aqui é a fórmula negativa. Você não pode escrever, eu não posso escrever aqui dentro, ó. Eu não posso escrever aqui dentro, ó. Some o primeiro número com o segundo número. Eu não posso. Tá? Isso aqui seria uma fórmula narrativa. No fluxograma eu já tenho que bolar uma fórmula. Tem uma fórmula que o computador consiga entender. Tá vendo? Como o texto diz lá que isso aqui é uma fórmula intermediária entre a narrativa e o pseudocódigo. Então, apesar de ter símbolos, eu tenho que montar a fórmula. Então, eu ponho resultado, é onde vai guardar o meu resultado. É igual primeiro número mais segundo número, tá? Ok? Agora, qual que é o passo 4? Divida o resultado da soma por 2. Então, eu vou puxar uma flechinha para cá, que acabou o meu espaço lá. Vou pôr outro símbolo de processamento. E vou aqui, ó. Média é igual resultado dividido por 2. Sempre você tem que guardar, montar a fórmula, tá? Esse resultado vai ser o primeiro número mais o segundo número. Aonde vai ficar o valor do resultado? No resultado.
nós chamamos isso de variáveis, tá? Na próxima aula a gente vai estudar isso, para poder continuar com o conceito de fluxograma. Agora eu quero só que vocês peguem nessa primeira aula o conceito de fluxograma e saibam aplicar. Então, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, agora eu vou fazer o passo 5, que é a saída, né? Então, ó, símbolo de saída. É esse símbolo. Vamos achar ele aqui. Aquele aqui, ó. Vou mostrar a média na tela. Escrevo a variável, né? Vamos chamar tudo que está guardando alguma informação de variável. Então, isso aqui está guardando o primeiro número é uma variável. Segundo número é uma variável, resultado é uma variável, média é uma variável e média aqui. Então, média vai conter um valor. Ele não vai escrever na tela média, ele vai escrever o número que está aqui dentro, tá? Então, quando eu passar isso para o computador, tá? Esse fluxograma aqui para o computador, ele vai, na forma de pseudocódigo ou uma linguagem de programação, ele vai estar mostrando o resultado aqui da média, o conteúdo que está na variável média. Aí o que faltou? O fim. Então eu vou lá, ponho mais uma flechinha, vou pôr mais um símbolo desse, que é o início e fim, é o mesmo símbolo, e vou escrever fim algoritmo. Pronto. Esse é o algoritmo completo, tá? Então eu quero que vocês assistam esse vídeo, façam no caderno esse algoritmo. Qualquer dúvida eu estarei online para responder, tá? Por enquanto eu não vou dar exercício não, é só essa aula, tá? Pensando melhor, eu vou dar um exercício simples, tá? Simples, baseado nesse, tá? Ao invés de calcular a média de 2 números, eu quero que você faça a forma narrativa e o fluxograma no caderno para calcular a média de 4 números, tá? Então você vai tirar isso aqui como exemplo e vai calcular a média de 4 números. Ok, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus.